tá? Amém. Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai, hoje passei o dia meditando nessa palavra preciosa, Senhor Deus, e o meu desejo, Senhor Deus, é que a nossa mente se abra, Pai, para aquilo que o Senhor considera importante. E nesse capítulo a gente vê que o Senhor não despreza os pequenos, ó Pai. Só para um tempo para falar com uma mulher que ela mesma não tem nem a autoestima dela boa, estabilizada, nem amor próprio. Ela se esconde das pessoas e, mesmo assim, o senhor acha um tempo para conversar com ela. Uma mulher, nessa época que ela vivia, não tinha valor nenhum, mas o senhor para um tempo para conversar com essa mulher porque acha importante. Muito obrigado, Senhor Deus, por essa lição, por esse aprendizado, que a gente possa trazer no coração, Senhor Deus, que às vezes o homem olha para nós e não dá importância, mas, Senhor, o Senhor olha para as pessoas, o Senhor olha para a gente e o Senhor dá a devida importância. Que a gente possa entender isso, que somos objetos da tua atenção, Senhor, e o que nós podemos fazer com isso, Senhor Deus? Essa é a pergunta que fica. O que fazemos com essa importância que o Senhor dá a gente? Em nome de Jesus, fala conosco, que o teu Espírito, Senhor Deus, ministre aos nossos corações nesse tempo que estaremos estudando a tua palavra viva, água derramada sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, tia. Vamos lá para compartilhar essa tela que hoje é coisa boa. Apresentação de slide do começo. Glória a Deus. Aí, hoje o nosso estudo é em cima do capítulo 4 do livro de João, e eu tirei a metade de um versículo para falar, né? Aquele que beber da água que eu lhe der, disse Jesus, nunca mais terá sede. Glória a Deus. Essa é a palavra que a gente vai guardar. Você vai sublinhar aí na sua Bíblia aí, esse versículo 14 aí, bota numa cor bonita, para ressaltar bem. E aí vai um resumo do capítulo 3, que a gente viu a semana passada, o versículo queridinho meu e de muita gente, é esse aí, João 3,16. E aí eu vou deixar aí também o 17, que é a missão do Filho, né? A missão de Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, né, tremenda, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê, toda pessoa, qualquer pessoa que crer em Jesus, não pereça, não morra, não se acabe, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E a gente conversou a respeito desse julgamento, né? O mundo jaz no maligno. O mundo, a situação do mundo é perecer. Então, Jesus vem e se oferece na cruz, ressuscita, e ele fala assim, aquele que crê em mim, ele sai dessa situação em que está e vem para a vida eterna. Então, Jesus, o Salvador do mundo, foi isso que a gente estudou a semana passada. E hoje a gente vai... Vai falar no crer um pouquinho. Crer? Fala. Aqui, Dede, subiu lá para cima. Esse crer Ele falou comigo, pessoal, não cai não, vou devagarzinho. Aquele que confiar em mim,
a ponto de largar pai e mãe, esse será digno de mim. Jesus fala sobre isso. Que às vezes a gente pensa que crer em Jesus, acho que o mundo todo crê. Tem uns que preferem outras religiões, outros deuses e tal, mas muita gente crê e não faz a opção de confiar nele. Esse crer é confiar, porque Confiar. até o diabo crê que ele existe, que o diabo já conversou com ele tudo. Então, é crer, confiar a vida, confiar destino, confiar propósito, confiar sonho. Isso é crer, né? Então, João 4, a gente vai começar. Eu coloquei essa frase aí em destaque: Jesus se move pelo Espírito, porque logo aqui no início, no versículo 4, a gente já vai ver. A gente estudou, antes de estudar João, a gente estudou o livro de Atos também, né? Antes de Romanos, e no livro de Atos a gente viu muito essa situação das pessoas, dos apóstolos se movendo pelo Espírito. E aqui a gente vê Jesus sendo exemplo disso, né? Se movendo pelo Espírito. Então vamos lá, para adiantar um pouquinho. Tá um barulho aqui fora, né? O fumacê. O fumacê, daqui a pouco ele para de passar, toda segunda ele passa. Então, capítulo 4, versículo 1. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, os fariseus, o Senhor soube lá, né? Que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava mais. Aí o versículo 2 faz uma abertura de parênteses, fala assim: se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Então, quando soube disso, ele deixou a Judéia e retirando-se outra vez para Galiléia. Então, Jesus sai da Judéia e vai para a Galiléia, porque Jesus estava fugindo desse bate-boca. Quem batiza mais é João, é Jesus. Ele não estava interessado nessas coisas, né? Então, o versículo 4 fala isso. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Eu acho muito interessante isso, porque necessário, quem é essa urgência, quem foi que colocou essa necessidade em Jesus de atravessar a província de Samaria? O Espírito de Deus. Então, ele vai e passa por Samaria. E por Samaria, ele tem um encontro que é muito interessante com a mulher samaritana. Então, vamos lá. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Então, Jesus vai passar por uma cidade samaritana. Estava ali a fonte de Jacó. Jacó, lá no Antigo Testamento, ele saía abrindo poços, né? E a gente tem que saber que a cidade de Samaria, um deserto quente, e Jacó, na caminhada que ele fez, ele vai abrindo poços. Esse é um dos poços que Jacó abriu. Então, Jesus, cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Então, essa hora aí que Jesus assentou-se ali perto da fonte, era meio-dia, sol alto, no deserto, calor. Versículo 7. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. E aí a gente já começa a prestar atenção nessa mulher. Por que essa mulher vai àquele poço para tirar água numa hora em que o sol está alto, né? No deserto, sol alto, você está procurando proteção, não para sair de casa com um cântaro, né, para encher de água, né? A gente procura fazer esse trabalho árduo, né? No calor, a gente procura fazer
na hora em que o dia está com... O sol ainda não está a nasceu, pino, já se né? pôs. Ou não nasceu ou já se pôs, né? Que seria melhor, porque é um esforço físico, né? Então, ela chega ali para tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Então, Jesus olha para essa mulher e pede água para ela dar. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então, Jesus chega para essa mulher e pede para ela dar água. A mulher, ela estranha o pedido de Jesus, né? Então, ele disse à mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com samaritanos, né? Quem são esses samaritanos? Samaritanos são aqueles que foram judeus, que se misturaram na hora da divisão do reino, né? Reino do Sul, Reino do Norte, lá no Antigo Testamento tem isso. Eles se misturaram, o Reino do Norte se misturou com os assírios. E aí surgiu esse povo samaritano. E o judeu convicto, o judeu de raiz, como a gente fala hoje, ele não aceitou a criação desse povo, porque falava assim: é um povo impuro, é um povo que se misturou com outros povos, então eles são impuros, e aí tem que ficar separado. Então, o judeu, ele não conversa, não se relaciona com o samaritano. Agora, olha, para aí um pouquinho. Jesus senta no poço, vê uma mulher, já sozinho, que já é estranho, né? Um homem conversando com uma mulher, né? Essa mulher chega no poço e ela levanta esse questionamento aí, né? Por que que você, um judeu, né, está aí falando com uma mulher samaritana? Judeu não conversa com samaritano. Imagina com uma mulher samaritana sozinha aqui no poço, né? Então, ela já levanta esse questionamento. E Jesus responde a ela: se conheceras o dom de Deus e quem é e o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva, ou seja, água que não acaba, água que não se basta, né? E aí ela está falando de algo natural, né? Ela está falando assim: é um judeu que está aqui sentado, está me pedindo para eu pegar água do poço e dar para ele. E Jesus pede água a ela, né? Aí ela fala assim: mas como você se dirige a mim e pede água? Aí Jesus já vem com um discurso espiritual para ela. Se você me conhecesse, você me pediria água da vida, e eu te daria água da vida. Então, respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Ela olha para ele, mas você não tem nada, não tem o vaso aqui para colocar, não tem nada, o poço é fundo. Como é que isso tem água viva? Aí ela continua falando: és tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado, né? Aí ela questiona: é o senhor maior do que Jacó, né? Nosso pai, que tirou água desse poço aqui, que bebeu, deu para o gado, deu para os filhos. O senhor é maior do que ele? E aí o diálogo continua. Jesus afirmou-lhe: quem beber dessa água tornará a ter sede. Essa água ali do poço.
Mas aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Aí é a satisfação. Jesus está falando de outra água, de outra água. E ela não estava entendendo porque Jesus estava trazendo ela para um novo sentido de água. Ele falou assim, ó, se você beber dessa água aí do poço, você vai voltar a ter sede. Mas se você beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Olha que interessante. Ela falou assim: Senhor, dá-me dessa água para eu não mais tenha sede. Nem precise vir aqui buscá-la. Que ela pensou assim: pronto, e está resolvido todo o meu problema. Eu não vou precisar vir aqui no sol a pino todo dia para buscar água nesse poço escondida de todo mundo. Por quê? Esse Senhor aqui, ele vai me dar água que não vai faltar. Vai ser abundância, vai jorrar a vida inteira, não vai faltar. Uma satisfação eu vou ter, vai estar tudo suprido. Então, me dá dessa água, me dá dessa água. Aí o versículo 16, Jesus disse assim para ela: vai e chama teu marido e vem cá. Pronto, aí Jesus já foi mais direto na vida da mulher. Vai lá, chama seu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Eu acho interessante que ela poderia ter respondido para Jesus, assim, para ficar bem na fita, falar assim: ah, meu marido não pode vir agora, não, ele não está em casa, ele está trabalhando. Né? Poderia, né? Ela ficaria bem na fita com Jesus, né? Assim, não falaria nada do que acontece na vida dela, ela não se abriria, ela ficaria fechada lá no que ela sabia que era a vida dela, né? Ela poderia usar esse momento para dar uma escapada daquele confronto que Jesus estava fazendo com ela. Porque Jesus, no versículo 16, ele dá um confronto com ela. Vai, chama teu marido e vem cá. Ela aceitou. Ela não mentiu, ela não escapou do confronto que Jesus fez com ela. Ela falou assim: Senhor, eu não tenho marido. Aí replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido. Eu vejo aí um ar de satisfação, né, de Jesus. Realmente, você não tem marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens nem é teu marido. Isso disseste com verdade. Então, aí a gente vê uma palavra de conhecimento, né? É um dom. Jesus usou um dom conversando com essa mulher. Ele disse algo que não estava ali explícito, mas ele usou o dom de saber, uma palavra de conhecimento, de entender o que está por trás da história, o que não foi dito, mas o Espírito de Deus mostrou a ele o que acontecia. Então, ele gostou. Realmente, você disse a verdade. Esse moço que você está aí não é seu marido. E você não tem marido. Você já teve 5 maridos, e esse que está aí com você aí também não é teu marido, né? Então, você disse a verdade, realmente, tá? Então, eu achei muito gozado que essa mulher, ela, ao perceber que ela está falando com alguém que tem a palavra de conhecimento, né? Ela percebe e ela muda também a rota da conversa dela. Ela fala assim: Senhor, eu vejo que tu és profeta. E olha aí, ela estava, a primeira necessidade dela, qual era? A água. Ela foi ali naquele lugar, numa hora difícil, para buscar água. Só que na hora que ela se encontra com Jesus e ela percebe que ela está falando com um profeta, ela leva agora a ele
um questionamento já mais profundo. Ela esquece a necessidade primeira dela, que é a água, e ela já parte, já mostra para ele uma necessidade de um saber espiritual. Olha a conversa que ela fala, amor. E Jesus também só pediu água para iniciar a conversa, porque depois não bebeu água, não consta que ele aceitou a água, que ela deu água a ele. Foi só para iniciar a conversa mesmo, para levar aqui para Esse lado. esse lado aqui, né? Então, foi uma desculpa de missionária evangelística, né? Uma introdução a uma conversa para ele poder se aproximar mais e falar, né, do que ele tinha, que ele poderia suprir nela. Eu sei que ela coloca um questionamento aí nesse versículo 20, ela fala assim: nossos pais adoravam nesse monte. Ela é da Samaria, e eu escrevi aqui no meu versículo 20, dizendo assim: esse monte era o Gerizim, Monte Gerizim, que eles estavam. Que nesse monte aí foi criado um lugar para os samaritanos adorarem. Por quê? Lá em Jerusalém tinha o templo, o monte de Jerusalém. Só que os samaritanos eles não podiam frequentar lá o monte em Jerusalém. Lembram? Os judeus baniram os samaritanos, porque os samaritanos eram uma mistura de judeu com os assírios. Então, os judeus meio que colocavam esses moços de lado. E Jesus vai até essa moça samaritana. Hoje eu estava ouvindo uma outra pregação falando que essa mulher samaritana, ela é meio que uma figura de nós, da igreja. Jesus veio para os dele, né, os judeus, mas ele interrompe o caminho dele, ele fala, ele decide passar por Samaria, ele busca essa mulher, ele vai encontrar com ela, ele fala algo de Deus para ela, né? E ela se desperta para Jesus, né? Então é meio que uma figura da igreja. Jesus vem até a igreja, se mostra à igreja, e a igreja se interessa por ele, se interessa por Jesus, né? Então, ela fala assim, nossos pais adoravam nesse monte, esse monte em Samaria, onde ela estava. Vós, entretanto, quer dizer, Jesus, que é judeu, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Ela sabe que os judeus falam assim, o lugar de adoração é no Monte Jerusalém, é no templo em Jerusalém, não é em Samaria, né? Aí tem o questionamento, onde eu devo adorar? É uma pergunta que está no coração dela. Só que essa pergunta, Jesus foge dela, porque Jesus não acha importante o lugar onde nós devemos adorar. Aí Jesus responde a ela assim, mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem nesse monte em Samaria, nem no monte lá em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, vós, samaritana, vocês não conhecem. Nós, judeus, adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Por quê? A lei foi entregue aos judeus, o Torá. O Torá foi entregue aos judeus. Então, Jesus fala, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Então, a quem eu adoro? Está lá. Jesus é judeu. Mas Jesus vai acrescentar algo tremendo aqui, e que serve para mim, que serve para você. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Lá no Monte de Samaria, lá em Jerusalém, não.
os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Então, Deus está procurando os verdadeiros adoradores, que adorarão o Pai em espírito e em verdade. 24. Deus é espírito. Uma pergunta: como adorar? Como adorar? Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, como eu vou adorar? Deus é espírito, eu tenho que adorar em espírito. Em espírito. E eu tenho que adorar em verdade. O que é verdade? É a palavra. Então, é o Espírito Santo e a palavra em nós, essa é a verdadeira adoração. Eu acho interessante, querida, e aí eu vou abrir um parênteses aqui para falar uma falha minha. Por conta de muitos escândalos que aconteceram, até acontece ainda, na igreja cristã no Brasil, a respeito dessa adoração em espírito, em buscar o batismo no Espírito Santo, e buscar ficar falando em língua, e os dons, e essa coisa toda, aconteceram alguns escândalos que me fizeram frear essa busca do Espírito Santo na minha vida. Então, eu parti para o outro lado, sabe? A busca do conhecimento da palavra. Aí eu fui para os seminários bíblicos, o que mais se apresentava aí, fui fazer seminário, eu fiz 4 seminários evangélicos, para vocês terem noção, que era essa busca do conhecimento da palavra. E aí eu confesso a vocês que nessa busca de conhecimento da palavra, eu acabei deixando de lado o outro suporte, a outra base, que é essa, ser o verdadeiro adorador. O verdadeiro adorador, ele adora em espírito e em verdade. Ele adora buscando esse fogo do Espírito em todo o tempo e a verdade, que é a palavra de Deus. Não existe um sem o outro. Na realidade, eu estou confessando aqui, eu passei um tempo buscando só o conhecimento da palavra, mas o Evangelho de Cristo, ele tem esse suporte aí de buscar Espírito de Deus e buscar a palavra. A Sueli pediu para falar? Sim. Dentro aí do que você está falando agora, sobre a busca do Espírito, né? Sabe que eu sou batista, né, de pé roxo desde a minha vida inteira. Eu tenho um pouco de dificuldade com a doutrina pentecostal e tal. Sim. E, recentemente, eu sempre tive aquilo na minha mente, que foi explicado para mim, que essa busca do Espírito Santo é pelo lado da emoção, que as pessoas ficam emocionadas e confundem, né? E foi muito interessante que eu, num culto de uma igreja, né, pentecostal, fui receber, né, oração, né, que eu fui lá, tal, e eu comecei, né, a me sentir, né, que o Espírito Santo me invadia, e você parece que perde um pouco do seu controle, né, e eu ficava assim, aí vinha o lado racional, né, que ficava assim, mas isso é só emoção. Aí o outro lado falava assim, mas eu nem estou emocionado, o que é isso? Eu não estou emocionada. Então, eu te entendo completamente, porque às vezes acontece, a gente, ao fugir do escândalo, ao fugir, né, do emocional, a gente acaba também ficando muito natural.
E o evangelho, ele é o equilíbrio entre essas duas coisas. Eu não posso só buscar o conhecimento da palavra, eu também tenho que buscar o poder do Espírito Santo na minha vida, porque aí, somando esses dois, fica equilibrado, fica completo. Se eu só busco o poder do Espírito e deixo a palavra de lado, eu também estou capengando nesse evangelho. Então, é interessante que a gente renove o nosso entendimento da nossa mente para saber que em Deus a gente pode conseguir esse equilíbrio. Não ficar só na palavra, a palavra é importante, é correto, né? Tudo limpa, purifica, a palavra tem poder, tudo, e nada do que foi feito se fez sem a palavra, é verdade, mas o evangelho também é poder do Espírito, e nós não podemos deixar essa balança pendendo só para um lado. Eu ando falando com Deus assim, Senhor, me perdoa por eu ter deixado de lado essa parte que é importante no Evangelho. Quando a gente estudou o livro de Atos, Deus ficou mexendo muito comigo a respeito disso, porque o livro de Atos era palavra e era o poder do Espírito, juntos, e ali não tinha desequilíbrio, era um equilíbrio só, e a gente precisa buscar. É difícil esse equilíbrio, a gente não desandar para um lado nem para o outro, mas eu creio que em Cristo é possível, sim. Então, a gente não pode só ficar com um lado e desprezar o outro, né? A gente precisa ter equilíbrio aí para contrabalançar um e outro, né? Porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, e são esses que o Pai procura. Então, o Pai procura as pessoas que conseguem equilibrar o poder do Espírito e o poder da palavra, né? Então, eu preciso isso em mim, estar buscando esse equilíbrio em mim. Confesso que não busquei, né? Por conta de um lado ter tido muito escândalo, eu acabei pendendo para o outro lado, e isso está errado em Deus. Confesso aqui para vocês. Então, depois que Jesus fala isso para ela, né, que importa, né, que os adoradores o adorem em espírito e verdade, ela responde assim: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Eu acho interessante que ela, mesmo sendo samaritana, ela sabia das profecias que tinham lá na palavra de Deus, né? Ela estava acompanhando. E quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Ela também estava aguardando a vinda do Messias. Gozado que a conversa começou na necessidade de água. E Jesus foi trazendo para falar de algo espiritual. Eu creio que não foi surpresa para ele, mas para mim é uma surpresa. Você vai conversar com uma pessoa que não tem nada a ver, né? Uma mulher com a vida, né, particular dela, teve 5 maridos, e o outro que estava junto com ela não era marido, era uma mulher. Quer dizer, totalmente inadequada, e Jesus chega, conversa com aquela mulher, fala de algo espiritual e tem um retorno. Eu acho isso incrível aí, essa conversa aí de Jesus. E ela fala assim: eu sei que o Messias está vindo, e ele vai anunciar todas as coisas para nós. Aí Jesus diz assim: eu sou, eu que falo contigo. Aí eu fico imaginando essa mulher, Jesus falando assim: eu sou o Messias, sou eu, e sou eu aqui que estou falando contigo. Imagina o susto dessa mulher diante dessa revelação, que o Messias, esperado, aguardado, estava ali do lado dela, falando com ela,
falando verdades espirituais. Então, nesse momento, chegam os discípulos que tinham ido lá comprar comida, né? Eles chegam nesse momento e eles se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Olha o primeiro ponto. Estava falando com uma mulher. Não é comum um homem ficar conversando com a mulher ali sozinho, não é comum. Então, eles estranham isso. Todavia, nenhum lhe disse. Que perguntas, ô? Por que você fala com ela? Ninguém. Eles ficaram, né, quietinhos, mas na mente, no pensamento, eles ficaram assim, o que ele está conversando com essa mulher aí? 28. Quanto à mulher, depois de ouvir que Jesus falou assim, eu sou o Messias, o que ela fez? Deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens. O que ela faz, gente? Ela deixa o cântaro dela, eu botei aqui do lado, que é a forma humana de saciar a sua sede, e passou a ser uma testemunha. Aí eu botei aqui, virou missionária, evangelista, de repente. Ela foi lá para a cidade dela, falou assim, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Venham cá, vem conhecer. Olha, ela entendeu uma verdade espiritual, ela conheceu a Jesus e a primeira coisa que ela faz é o quê? Ela larga o cântaro dela, que era a necessidade real ali dela, né, da vida dela ali, o que era? Aquele cântaro para buscar água, né? Ela larga o cântaro ali de lado e vai falar com a cidade dela, venham, vende comigo, eu encontrei, esse homem sabe tudo que eu tenho feito. Aí o versículo 30, saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Ó, evangelista, missionária, a mulher samaritana, de primeira, conheceu a Jesus, foi lá falar com os seus, né, que tinha conhecido a Jesus. Aí, nesse íntere, enquanto ela vai lá, os discípulos lhe rogavam, dizendo, mestre, come. Enquanto ela largou o cântaro ali e foi chamar os dela, os discípulos que tinham ido à cidade comprar comida para eles, falou, mestre, come. Mas ele lhes disse, uma comida eu tenho para comer que vós não conheceis. Jesus está falando de algo espiritual para os discípulos. E os discípulos diziam uns aos outros, ter-lhe-ia, porventura, alguém trazido que comer? Né? Eles ficaram assim, será que alguém trouxe? Porque ele tem uma comida para comer e que eles não conheciam. Será que alguém trouxe essa comida para comer? Aí Jesus vai explicar para eles o que é comida para ele. Ele falou, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. O que me alimenta. O que me alimenta, o que faz eu caminhar, levantar, acordar. Aqui. Aí eu botei aqui, viver o propósito de Deus nos alimenta. E Jesus vira para o discípulo e fala, minha comida, o que me mantém de pé é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus está falando para eles de algo tremendamente espiritual. E eu coloquei assim, viver o propósito de Deus nos alimenta. Queridos, um parênteses aqui. A respeito de propósito, né, nas nossas vidas. Eu tenho um propósito na minha vida. Meu propósito é falar de Deus às pessoas. Esse é o propósito. Esse é o meu alimento. Não é fácil. Por exemplo, toda segunda, depois que a gente termina aqui, eu estou esgotada. Esgotada. Fisicamente, assim, parece que o corpo levou uma surra.
toda segunda. Porque eu, para estar aqui, eu estou aqui em oração e eu estou aqui também em conhecimento buscado. Eu passo o tempo estudando, ouvindo quem prega, olhando, lendo, leio novamente. Eu fico preparando esses slides aqui durante o dia, tudo para chegar nesse momento de 1 hora e passar o estudo aqui nesse horário. Tanto aqui, quanto quando eu saio, vou pregar, quando que eu chamo para um café, vou conversar das coisas de Deus, esse é o propósito da minha vida. Esse é o propósito da minha vida. E isso, embora eu termine o dia esgotado, o corpo esgotado, mas a minha alma, o meu espírito, eles estão assim, cumprir hoje o propósito de Deus com a minha vida. E eu continuo a caminhar. Agora, cada um tem que saber qual o propósito da sua vida. Eu abri o meu. Mas cada um de nós tem um propósito. Qual é o propósito? Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Primeiro na Jerusalém, depois na Judéia, depois Samaria, até os confins do mundo. Então, primeiro Jerusalém. Jerusalém, a gente pode falar que é a nossa casa, né? Judéia, ali os vizinhos, né? Ali, né? Samaria mais adiante, né? Nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, até os confins do mundo, né? Aí já é fora. Eu tenho que, de alguma maneira, cumprir esse ide de Deus na vida. Eu tenho que cumprir esse ide de Deus. E é interessante que, às vezes, o ide de Deus na nossa vida não é falando. Não é falando. Está aqui entre nós a Márcia, né? Hoje morando lá nos Estados Unidos. Eu gosto muito da Márcia com o ide de pregar o evangelho que ela escolhe, sabe? A Márcia escolhe o id dela com carinho, com atenção, com recheios de carinho, de amor, pelas vidas que Deus mostra a ela. Então, ela é a que vai, pega o WhatsApp, aí faz uma oração para você, deixa lá um áudio. Ela na época que mamãe era viva, ela fez uma bonequinha, botou o nome da bonequinha de Gil e deu para a mamãe ficar sempre abraçada com a Gil lá. Ela é que bota os aniversários lá no grupo, toda vez que tem um aniversário, a gente já acorda, já tem lá a mensagenzinha com a fotozinha do aniversário. Ela cumpre o ide de Deus se desdobrando em carinho. Então, o ide de Deus, amados, às vezes a gente pensa assim, só é valorizado aquele que vai, aquele que vai lá, sabe, nas missões, vai lá na África. Hoje eu estava ouvindo o pastor Luiz Saião falando assim que no Brasil o lugar mais difícil de evangelizar é o Rio Grande do Sul. Ninguém quer ir para o Rio Grande do Sul. O povo quer ir para o Nordeste, na seca, vai lá, leva ônibus cheio de coisa, de material, mas o Rio Grande do Sul, porque lá eles são abastados, né? Eles são, não tem falta de nada, né? Já é um estado assim mais suprido, né? Então, assim, para que eu vou levar Jesus, né, num lugar assim? E ele falando que a Europa também, com esse preconceito, ninguém quer ir à Europa pregar. A Europa está um lugar vazio de Deus. Abre-se os templos agora para outros cultos que não a Deus. Pagãos, né? Então, eu não sei qual o propósito da sua vida. O que eu sei que é verdadeiro é que você tem um propósito.
Porque Deus, ele nos criou todos com um propósito. Eu sei que tem. Essa semana eu gostaria que você ficasse em oração para saber qual é o seu propósito. O propósito, ele nos alimenta, sabe? E eu botei assim o título, A Ceifa e os Ceifeiros, né? Quem semeia nem sempre vê a colheita. Eu estava ouvindo alguém falar que o pastor, né, pregou na igreja domingo, né, e 16 vidas aceitaram a Jesus. Então, ele foi postou, né, no Instagram, assim, olha, 16 aceitaram a Jesus hoje com a pregação do evangelho, né? Mas ele não levou em conta o que Deus leva em conta, porque naqueles 16, tinha um filho de uma mulher que orou por aquela salvação do filho dela a vida inteira. Outro tinha o vizinho de um ou outro ali que vivia chamando esse menino para a igreja, orando, levando a palavra de Deus. Quer dizer, na hora da colheita, foi lá a pregação do pastor. Mas ao longo da vida de cada um, a gente não sabe quem semeou. Nem sempre quem semeia é quem colhe. Nem sempre. Às vezes a gente bota lá, né? Quantas pessoas aceitaram Jesus com a sua pregação? Né? Aí levanta o dedo. Nossa, nenhum, irmão, nenhum. O que você está fazendo, né? Mas, às vezes, você está fazendo algo muito mais importante para o coração de Deus, sabe? Que é abraçar uma pessoa, que é de longe você orar, você desejar o bem, você está junto, né? Eu não sei qual é o propósito de Deus na sua vida, mas... diz, né, que estava preso, fosse me visitar, ou não fosse tive me visitar, fome. tive fome, deste de comer, né? A gente não sabe assim. Hoje está essas coisas, né? De rede social, de quantos seguidores aqui. Essa samaritana não seria uma boa assim para Jesus postar assim, né? Conversei com a samaritana hoje, né? Inclusive assim, né? Seria uma desonra publicar. Uma mulher com a vida toda quebrada, né? Mas o nosso Deus escolheu um tempo para ficar com essa mulher conversando. E olha que investimento. A mulher vai e fala com esse povo dela e o povo dela vai atrás de Jesus para conhecer. Vamos ver aí na frente. Aí. Fecha parênteses aí. 35, depois a gente fala mais sobre isso um pouquinho, que isso é importante. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa, Jesus está falando de colheita, né? Até a ceifa, né? Quando olha assim para os campos, né? Tem 4 meses aí para a colheita. Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Então, Jesus está falando aí, olha aí os samaritanos vindo todos, ela foi lá, pregou, estão vindo todos, já está na hora da ceifa aí, já estão brancos para a ceifa. Aí o 36, o ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E dessarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Então, quem semeou se alegra, e se alegra também aquele que colhe. Aí eu botei semear e colher. Uma coisa não está distante da outra, elas são entrelaçadas. Tem aquele que semeia, que dá a palavra, tem outro que vai junto ali, que ora, que tá, tem outro que vem, prega, aceita Jesus, aí levanta a mão, pronto. Mas Deus está olhando todo o processo. Deus não olha só o final. Ele olha o processo. Então, cumpra o propósito de Deus na sua vida. 37. Pois, no caso, é verdadeiro o ditado. Um é o semeador e outro é o ceifeiro. 38. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. No seu trabalho. Entenderam? Então, tem gente semeando,
E tem gente ceifando, tem gente colhendo, mas todos estão trabalhando para o reino de Deus. Todos trabalham. E tem gente cuidando dessa colheita, porque eu falo que dentro da igreja tem muita gente precisando que Deus use esse propósito da vida da gente, Sim, na vida deles. porque quem está lá na frente não tem como olhar quem está sentado do teu lado, quem está sentado ali na tua frente. Mas você tem esse olhar de ver, fulano hoje está mais triste, vou dar um abraço, vou conversar, vou ver, eu preciso ver, né? Ontem a gente saiu, terminou o culto da ceia, eu fui atrás de uma assim, eu estou te achando longe, você está sumido. Ah, Gil, eu estou com alguns probleminhas, mas já estou resolvendo. Eu falei, eu também passei por uns probleminhas. Gil? Eu falei, passei. Aí eu falei, vamos marcar um cafezinho lá em casa? Eu gosto muito dessa história de cafezinho, né? Gosto demais. Aí, vamos marcar assim para conversar? Ai, Gil, que beleza, que beleza! Vamos sim, vamos marcar. Eu falei, deixa eu marcar mais adiante aí, que eu estou para resolver umas coisas, fazer uma cirurgia, mas eu teria um imenso prazer de estar batendo papo com você. Aí, assim, saiu toda feliz, abraçou. Quer dizer, a gente ali, os que foram colhidos, também tem que ter um povo que cuida. Tem que ter um povo que olha, que dá atenção, entendeu? Todos são necessários, todos são necessários. Aí vamos para o 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ó, então a mulher anunciou a Jesus, o povo da cidade veio e creu em Jesus, em virtude do testemunho dela. O que ela falou? Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Quer dizer, se voltaram para a samaritana? Não. Eles se voltaram para quem? Para Jesus. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher, já agora, olha que interessante, já agora não é pelo que tu disseste que nós cremos. Não é você é samaritano, você falou de Jesus para a gente, mas a gente está aqui não é pelo que você falou. Agora, nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Então, aqui um exemplo de evangelismo e discipulado. Um exemplo claro aí. O que é evangelizar e discipular? É levar até Jesus, até o ponto em que a gente se torna inútil. A gente já não precisa mais, não é mais necessário. Porque encontrou Jesus, agora vai na fonte verdadeira. Não precisa mais de mim. Eu levo até Jesus e você busca a fonte verdadeira. Eu me torno inútil. Aí a gente transfere para o papel de pai e mãe. O que é? Amadurecer o filho ao ponto em que esse filho amadurecido, os pais se tornam inúteis, já não precisa mais, porque eles já sabem tomar decisões, eles já foram criados para isso, né? Já podem viver. É claro que se a criança tem algum problema, a gente não está falando disso, se a criança tem algum problema, algum déficit, né? Vai ficar meio que dependente desses pais. Mas a ideia é de amadurecer até o ponto dessa pessoa amadurecida poder tomar decisões por ela mesma, né? Poder ser independente, não ficar ali na dependência de pai e mãe o tempo todo, porque se ficar, tem algo de errado. O evangelismo acompanhado do discipulado também é assim. A gente pega, traz a pessoa até Jesus, até o ponto dela ficar independente da gente. Ela vai ter amizade, vai ter amor, vai ter companheirismo, mas não dependência. Tudo que vai fazer, tudo de decisão, está ali
ligado, vinculado, não. A gente vai amadurecendo e vai entregando para Jesus, não fica agarrado com a gente. Glória a Deus por isso. Sai do leitinho, né? Sai do leitinho e vai para o mocotó, né? Vai para o mocotó. Feijoada. Vai servir. Isso, já vai olhar para outros, já vai ser discípulo de outros. Olha que interessante isso. 43. Passado 2 dias, partiu dali para Galiléia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. Eu acho interessante. Aí ele foi para um lugar onde ele não tem honra. Galiléia, lugar onde ele não tem honra. Assim, quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Então, foram recebidos por causa dos milagres, né? Eles viram que Jesus havia feito milagres, então foram atrás. Nossa, esse aí, ó, a gente já sabe o que ele faz milagre. Então, dirigiu-se de novo a Caná da Galiléia. Lembra de Caná da Galiléia, o milagre da transformação da água em vinho, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar o seu filho que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Aí eu botei uma observação assim: eu só creio se houver milagre. Eu só vou crer em Deus se Ele responder a minha oração. Eu creio. Como é esse crer em Deus? Só quando Jesus fala sim aos meus pedidos, né? Esse questionamento aí estava no coração de Jesus, Ou se ele né? não fizer milagre nenhum em minha fizer, vida, eu não vou crer nele. eu não Por vou isso, crer nele, não vou seguir a ele, né? Jesus estava, né? Esse povo está me honrando aí só por causa dos a milagres, do né? vinho. É. Porque só conhecia esse milagre dele. 49. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, o teu filho vive. Quer dizer, o oficial não ligou para Jesus falando assim: você só vai me seguir se ver sinais e prodígios? O oficial continuou insistente: Senhor, desce, vai lá antes que meu filho morra. Aí Jesus fala: vai, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. O homem confiou na palavra de Jesus E partiu. Já ele descia quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então, ele estava descendo, Jesus falou assim, ó, vai que seu filho vive. Ele foi descendo para ir ao encontro do filho e já veio os servos dele falando, ó, seu filho vive. Ele indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram, ontem, a hora 7, a febre o deixou. Com isso, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera, teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judéia para a Galiléia. A gente falou que o livro de João vai falar em 7 sinais, né? Não que Jesus só tenha feito esses 7 aí, mas ele escolheu milagres, né, para falar. Foram escolhidos esses milagres aí. Então, esse foi a cura do filho de um oficial lá. Qual a fé que recebe milagre e salvação? Aí eu botei assim, é a fé baseada na graça de Jesus. Jesus. Não importa, você está vindo aqui para mim só por causa de sinais, não importa, não importa. A fé que impulsiona sacrifício, né? Ele fala assim, ó, não importa, Jesus está falando assim, mas vem só por causa disso, aí o moço foi, desceu, foi lá,
atrás, um oficial se humilhou, né? O oficial não vai atrás de milagreiro de nada, né? Eles são eles, né? Mas ele foi lá, se humilhou. A fé que pede milagre para o outro. Esse pai foi como intercessor para pedir pelo filho. A fé que requer humildade. Ele se humilhou perante Jesus. Jesus, você só está aqui porque eu faço milagre. Ele pediu novamente. A fé que insiste não se ofende. Insiste. Senhor, salva meu filho. Aí aqui ficou a letra tão pouquinho aqui, né? Mas dá para ler. O que você faz quando Deus não te responde? Você continua a crer ou você se decepciona e deixa de lado? O que você faz? Fica uma pergunta aí para nós. E o nosso compromisso de oração continua sendo a nossa parentela, o nosso país e Jerusalém, Israel. Amém? Glória a Deus por isso. É o nosso compromisso. Vamos orar e aí a gente conversa depois da oração. Amém. Senhor Deus, nós te louvamos pela tua palavra. Que os ensinamentos nesse pequeno capítulo, Senhor Deus, da tua palavra, possam falar fundo a nossa alma. Foi falado de propósito, foi falado que o Senhor é água viva, que a gente nunca mais tem sede. Foi falado de propósito, de missões em nós, foi falado sobre semeaduras e colheitas, foi falado que a fé em ti salva, cura, faz milagre. Senhor, que algo fique em nosso coração nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Trata conosco no particular. E nesse momento, Senhor Deus, cumprindo o propósito que a gente tem colocado diante de ti, de orar pela nossa parentela, espalhada em toda a terra. Traga agora, Senhor Deus, essa pessoa que está no nosso coração agora, que o Senhor colocou agora, onde ela estiver, que ela receba um ânimo teu, que ela receba a cura tua, que ela receba a restauração que há em ti, Senhor Deus. Nós colocamos aonde estiver esse nosso parente, Senhor Deus, que está longe de nós fisicamente, mas, Senhor, nós colocamos debaixo dos teus olhos, debaixo das tuas asas. Trata, Senhor Deus, com a nossa parentela. Nós pedimos, não deixe escapar nenhum dos teus cuidados. Guarde cada um. Traga para debaixo das tuas asas, Senhor. É a nossa oração. Que nenhum se perca, Senhor Deus. Que nenhum se perca do teu amor, Pai. Em nome de Jesus. Senhor, abençoamos, Senhor Deus, a nossa nação. Passando por momentos, Senhor Deus, onde está vindo aí uma eleição, Senhor. Em nome de Jesus, nós pedimos que a tua mão esteja sobre a nossa nação. Senhor, a gente olha em volta da nossa nação, tanta coisa acontecendo aqui também. Mas, Senhor, nós pedimos livramento da nossa nação, que a gente possa ser uma nação livre, livre para cultuar ao Senhor nesse lugar onde o Senhor nos plantou. Livre, Senhor Deus, para a famosa democracia que é tão falada, mas que a gente tenha liberdade de falar, que a gente tenha liberdade de colocar a nossa fé, Senhor Deus, falar sem sermos perseguidos, ó Pai. Em nome de Jesus, nós pedimos a tua atuação em nossa nação. Continuamos pedindo, Senhor Deus, por toda liderança na nossa nação, que caiam todas as máscaras. Por máscaras, Senhor Deus, a gente fala daquelas coisas que podem estar encobertas, mostrando uma coisa que não é, que isso caia por terra, que a gente possa enxergar
como verdadeiramente é, mesmo que doa, Senhor Deus, os nossos ossos, mas a gente quer transparência, Senhor, de todos os líderes em nossa nação. Pai, nós colocamos também a nação de Israel, Jerusalém diante de Ti, Senhor Deus. Proteja, Senhor Deus, guarda e traga a paz para aquele lugar. Na paz de Jerusalém nós temos paz, cremos nisso, Senhor. Que venha a paz também sobre as nossas vidas e sobre os nossos, Pai. Em nome de Jesus. Oramos para que o Senhor abençoe cada um, Senhor Deus, que tem participado desse estudo, Senhor, com toda a necessidade suprida. Assim como a mulher samaritana, ela estava... Na realidade, o que ela estava colocando, ela que precisava de água. Mas depois Jesus mostrou que Ele é a água viva. Ele mostrou-se para ela que as nossas necessidades emocionais, espirituais, sejam supridas em Cristo Jesus, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. 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 Vou interromper aqui.